Daqui a pouco nós teremos outros trechos da fala do ministro Luiz Roberto Barroso nesse anúncio de sua aposentadoria lá no Supremo Tribunal Federal. Mas para falar sobre essa decisão, eu chamo as nossas analistas Luísa Martins e Jussara Soares lá no estúdio da CNN em Brasília. Começo pela Luísa, nossa setorista de Supremo Tribunal Federal, a quem agradeço muito a participação hoje no nosso CNN Prime Time. Sem dúvida, uma participação muito especial. Luísa, boa noite. O ministro Barroso, a gente sabe, já tinha falado que pensava na aposentadoria, mas era possível prever que ele faria esse anúncio nesta quinta-feira? Ele disse depois, numa entrevista na porta do Supremo, de que sequer comunicou formalmente o presidente Lula de que faria o anúncio hoje, né? Exato, Márcio. Boa noite para você, para a Jussara, a todos que estão conosco. Um prazer estar aqui no Prime Time. Márcio, pegou muita gente de surpresa dentro do Supremo. É claro que houve ali uma conversa prévia até com o presidente atual do STF, o ministro Edson Fachin, justamente para abrir espaço para que Barroso, no fim da sessão, pudesse fazer esse discurso de despedida. Mas a leitura que se tinha até poucos dias atrás aqui nos bastidores, Márcio, era de que Barroso ia pensar um pouco mais e deixar essa decisão mais para o fim do ano, ali para novembro, antes do recesso, ou até para o início do ano que vem. Até em entrevista aqui para a gente na CNN Brasil, ao entregar a presidência da Corte agora no fim de setembro, Barroso disse que ia fazer um retiro espiritual no fim de outubro e que só depois disso ia fazer ali uma reflexão profunda e ia então definir se ia ficar ou se ia sair. Márcio, o que a gente consegue dizer assim a respeito dos fatores que levaram Barroso a tomar essa decisão? Barroso cita no fim do seu discurso de hoje que essa foi uma decisão longamente amadurecida, que não tem nada a ver com qualquer fato da conjuntura atual. Mas o que a gente pôde apurar é que sim, o fato das sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos a ministros da Corte, como a Lei Magnitsky, que é o ministro Alexandre de Moraes, a suspensão do visto ao próprio Barroso e seus familiares. A gente lembra até que Barroso orientou o próprio filho a permanecer no Brasil, a voltar para o Brasil, na verdade, a não ir para os Estados Unidos de volta depois de um período de férias, justamente para evitar aquele constrangimento. Afinal, não se sabe qual o alcance, né, da suspensão dos vistos em relação à sua família. E Barroso foi muito atingido ali no seu cotidiano com essas sanções, né? Barroso é professor convidado de uma respeitadíssima Universidade de Direito nos Estados Unidos, costuma ir para o país para tirar um momento ali de reflexão, escrever os seus artigos, ler sobre os temas que lhe interessam, como é o caso do meio ambiente, por exemplo. Então, a impossibilidade de fazer isso teria deixado o ministro um pouco abatido, né? E ele disse isso publicamente, né, no sentido de considerar essas medidas irrazoáveis. Então, existe aí realmente uma leitura, né, uma percepção dos colegas de que essas sanções, de fato, não foram determinantes, mas acabaram pesando para uma decisão que já vinha sendo gestada realmente há bastante tempo. Eu lembro, Márcio, quando eu ainda era repórter do jornal Valor Econômico, eu estive com o ministro Luiz Roberto Barroso uns 4 anos atrás, e o ministro disse, olha, eu penso nisso, acho que 10, 12 anos é um tempo razoável para se permanecer no Supremo. Ele até fez uma analogia na época, só para concluir, que é que nem um professor de uma universidade. De 10 em 10 anos, Barroso entende que o professor tem que jogar todas as fichas fora, se atualizar e aí começar de novo a partir daí, que não deveria ser diferente, então, para os ministros do Supremo. Mas, de fato, esse anúncio de hoje, ele sacramenta uma decisão que já vinha sendo pensada ali pelo ministro, alvo de muita reflexão, mas os acontecimentos, essa crise de civilidade que o ministro entende haver em nível global, certamente pesaram para que ele batesse o martelo a respeito dessa decisão. Nessa entrevista coletiva que o ministro deu, logo depois do anúncio, na porta do Supremo Tribunal Federal, ele reforçou exatamente isso que a Luísa nos traz, de que o ideal para o Supremo Tribunal Brasileiro seria seguir, na opinião dele, o que a Suprema Corte na Alemanha tem, um mandato de 12 anos para cada ministro. E ele fala exatamente o tempo que eu fiquei no Supremo Tribunal Federal.